O que eu vou falar aqui, interpreta isso mais ou menos com uma ordem cronológica. Vai fazendo uma análise de como acontece na sua vida. Talvez não seja exatamente como aconteceu, mas no geral, como padrão, é mais ou menos nessa ordem, porque as motivações das pessoas, no fundo, são as mesmas, tá? De quem busca se desenvolver, de quem busca crescer, né? E é claro que ao relacionar as definições dessas pills, tu vai ver que é um pouco diferente do que tu imaginou, até porque se tu acompanha um canal de um nicho específico e ele adapta o termo Red Pill, esse termo vai ter uma definição relacionada com o nicho que ele usa. O ponto de partida de uma pessoa sempre vai ser uma Blue Pill. Um cara está numa situação deplorável na vida dele, no fundo do poço, ele está insatisfeito, ele quer ser maior, ele quer ser melhor, ele quer se destacar, então ele busca conhecimentos que elevem a sua autoestima, elevem a sua inteligência. Esses conhecimentos que ele vai utilizar para crescer é o que a gente denomina uma Blue Pill. Uma Blue Pill é um conhecimento básico, um conhecimento simples que vai elevar o patamar da tua vida. Só que por definição, então, Blue Pill acaba sendo a sua primeira ascensão, tá? Blue Pill define-se então pela sua primeira ascensão, o seu primeiro upgrade na vida, os conhecimentos que trazem a sua primeira ascensão. Essa fase, ela te eleva, tá? Então ela é uma fase necessária, boa, né? Necessária, só que o ponto que ninguém fala, ela é uma fase repleta de ilusões, então você se ilude muito. Chegando nesse patamar, então, você começa a evoluir intelectualmente, então você começa a buscar conhecimento. Esse conhecimento, então, vem as verdades inconvenientes. Todos os conhecimentos vão trazer uma Red Pill. A Red Pill, por definição, então, é uma verdade inconveniente, uma verdade difícil de aceitar. Mas quando você conhece, você dá graças a Deus por saber que aquilo existe, porque você começa a enxergar a verdade. Só que a verdade sobre o mundo no geral, você começa a perceber que ele não é tão lindo quanto parece na Blue Pill. É uma nova fase. Então, essa fase Red Pill, de libertação, de enxergar as coisas, a vida real, ela é uma fase de desgosto, ela é uma fase de desilusão. A definição de desilusão é uma coisa melancólica, uma coisa de certa forma triste. Então imagina que na primeira fase você subiu, atingiu um patamar e começou a evoluir intelectualmente, começou a descer. Tá? Nessa descida, se ela desce demais, então você cai numa fase Black Pill. Tá? Então aí já tem uma diferença entre a Blue Pill e a Red Pill, então caímos numa Black Pill. Então a Black Pill, a sua definição é uma fase mais ou menos nihilista, é um platô negativo que você atinge por entender demais sobre as coisas, e aqui seria mais ou menos aquela frase que a ignorância é uma bênção, né? Que quanto mais inteligente você fica, mais melancólico você fica, menos amigos você tem. Isso, num primeiro momento, é verdade, só que depois você evolui. E uma característica muito marcante da fase Black Pill chama-se ausência de propósito. Você não tem um propósito na vida, você fica meio perdido. E aí acontece, dentro dessa jornada, uma renovação. Então necessariamente acontece uma renovação. Você se renova e ao se renovar, renovam-se os seus propósitos. Então você começa no que a gente chama de White Pill. Depois dessa Black Pill, dessa renovação, o que a gente chama aqui de Zeitgeist, uma morte e um renascimento, você começa a entrar numa fase White Pill. E a White Pill, por definição, é aquele conhecimento ou fase da vida em que tu está mais focado num crescimento, não diria espiritual, eu diria um crescimento ausente de ambição mercadológica. Por exemplo, enquanto que uma Blue Pill ela tem a intenção de te deixar mais bonito, mais inteligente, mais fisicamente atraente, tudo que tem relação com o ego e com a vida mercadológica, né? Mais produtivo, mais eficiente, com mais diplomas, mais eficiente para a vida mercadológica. A Blue Pill está nisso, e ela é importante. A White Pill é a ausência completa disso. Ela tem a intenção de te deixar com mais paz de espírito, mais tranquilo, mas assim, as coisas externas não te afetam tanto. Como que se atinge isso, Copini? Através de autoconhecimento, de autorreflexão, através de conhecimento. Eu diria que o caminho White Pill, que você está lá embaixo na Black Pill, né, que agora é uma nova subida,
é um caminho estoico, são conhecimentos estoicos, seriam aqui, white pills, né? Até você chegar num patamar que a gente nomeia esse patamar como sigma, então não é um ponto final ainda. Então nesse patamar sigma é um patamar de tranquilidade, um patamar de plenitude, mas isso também não dura para sempre, porque aí você entra num novo ciclo da sua vida, e aí você entra então, teoricamente, numa segunda Blue Pill, onde você evolui mais ainda. Você evolui em físico, em aparência, em inteligência, em produtividade, em dinheiro, em coisas do ego, coisas mercadológicas. É uma nova Blue Pill, mais potente, mais eficaz, e aí você começa toda a volta desse ciclo novamente. Seguindo essa ordem, então, você primeiro começa numa Blue Pill, que seria a sua primeira ascensão repleta de ilusões. Uma Red Pill, a eliminação dessas ilusões. Uma Black Pill, um momento obscuro da sua vida. Uma White Pill, um caminho para a plenitude. Depois renova todo o ciclo. Eu acho que com isso deu para entender. Minha intenção com esse vídeo é somente te fazer entender, talvez não a definição das outras pessoas, mas a minha definição aqui, quando eu falo sobre evolução das pessoas, sempre tem que imaginar que isso segue uma ordem, tá? Sempre segue uma ordem, sempre tende a seguir um ciclo, né? E ao final de um ciclo, óbvio, começa outro, senão não seria ciclo. Deixa eu te ver que o Pinto aqui, por gentileza. Um abraço, muito obrigado pela tua atenção.